Boa, caríssimo, caríssima aluna, caríssimo, caríssima mestra, que esteja dando a honra de estar passando aqui pelo nosso canal. Um dos grandes problemas dos alunos em matemática, chama-se logaritmos. A ideia aqui é uma pequena explicação de onde vem o porquê e a importância do logaritmo. Em dos tempos, havia uma grande dificuldade para os estudiosos da época de fazerem grandes cálculos. E aí, este cidadão, chamado John Napier, escocês, não era um cientista, mas era um comerciante que, além de gostar, utilizava muita matemática, imaginou um modelo de cálculo, uma nova ferramenta para auxiliar nessas grandes contas, né? Especialmente multiplicação e divisão. Auxiliado depois pelo matemático Henry Briggs, que veio ajudá-lo a aprimorar esta ferramenta que ele criou, o John Napier, chamado logaritmo. Logos, que significa cálculo, lugar vem do grego, né? E ritmo, que significa razão, cálculo, e ritmos, que significa número, né? Cálculo de números, razão de números. Então, vou tentar aqui explicar basicamente qual era a ideia, de forma bem simples, não é? Então, vou repetir. Os caras de lá, a dificuldade era fazer grandes multiplicações e divisões com números muito grandes. Então, qual foi a ideia do John Napier? Um exemplo bem simples, para você entender a ideia de logaritmo. Vamos supor que eu preciso fazer a conta 8 vezes 128. Que, não é? Qualquer aluno do fundamental sabe que vai dar aqui 1024. Beleza, tranquilo. Agora aqui, olhando por um outro ângulo. 8, nós sabemos que é 2 ao cubo. 128, nós sabemos que é 2 à sétima, né? Potenciação de números naturais. Sexto ano, bons tempos, será felicíssimo e não sabia. Agora um detalhe. Na época do Napier, do John Napier, já se conhecia essa propriedade da potenciação. Já se sabia que 2 ao cubo vezes 2 à sétima era 2 elevado a 10, que obviamente vai dar aí o 1024. Agora, preste atenção. Quando você faz isso aqui, 8, que potência é o 8? É 2 ao cubo. Né? Então você está perguntando que número, não é elevado a 2, porque você escolheu a base 2. Você tem a base 2. Mas que número que é elevado a 2 dá 8? Aí que entra a ideia do logaritmo. Aí que entra o código. Essa pergunta que você faz, que número que é elevado a 2 dá 8, você, John Napier, traduziu, né? O código log de 8 na base 2. Qual é o número que é elevado a 2 dá 8? Que aí vem a propriedade fundamental do logaritmo. Que número é esse? Aí você vem aqui, não é? E transforma isso numa pequenina equação exponencial e você vai descobrir lá que o x vai dar 3. Mas propriedades de logaritmo é papo para uma outra ocasião. Então daí veio essa ideia. Aí você diz assim, beleza, mas só isso. Calma lá. Eu estou usando aqui um exemplo bem simples, bem didático. Agora, imagina que você tem lá 1415 para multiplicar por 5680. Aí, como é que você vai usar isso?
Aí é que entra aquelas tábuas logarítmicas. Por quê? É essa a ideia, então você transformaria esses teus números em potenciação. E para transformar em potenciação, aí você teria que aplicar esse raciocínio aqui do logaritmo. E aí foram criadas aquelas tábuas logarítmicas, não é? Daí que vem, claro que experimentalmente, não é? Você vai lá, imagine só, você escolhe a base 2, aí você tem lá o número 1415, aí você vai perguntar lá, qual é o número que é elevado a 2 dá 1415? Então, nós sabemos que 1415 não é uma potência exata de 2. Aí que entravam lá os calculistas, né? Aquelas pessoas para fazer aqueles cálculos aproximados e foram montando o que hoje a gente tem como tábua logarítmica. Tábua de logaritmos, perdão. Então, vem daí. Vem dessa necessidade, vem dessa ajuda. Hoje em dia, como nós temos as nossas calculadoras, nós não precisamos mais usar o logaritmo como lá nos primórdios. Usar o logaritmo como a ideia primeira. Mas olha só, vamos jogar fora as tábuas logarítmicas? Vamos descartar logaritmo? Estuda-se logaritmo só por uma história da matemática? Não. Euler, muito tempo depois da criação dos logaritmos, definiu a função logarítmica. Então, nós temos situações na matemática em que nós podemos representar por uma função logarítmica, mas é papo para outra aula também. E também o logaritmo, ele nos ajuda hoje em dia a resolver uma situação bem interessante. Porque olha só, se eu voltar aqui, 2 elevado a x igual a 8, aí, né, primeiro ano, todo mundo sabe, a equação logarítmica, equação exponencial, isso aqui é 2 ao cubo, as bases são iguais, então pronto, x vale 3. Então olha só, imagina uma situação prática, um problema aí do cotidiano, em que eu esteja resolvendo uma equação exponencial e ao invés de aparecer uma situação boa como essa aqui, né? Olha, 2 elevado a x igual a 8. 8 igual a 8 é potência de 2. Igualei as bases, descobri que o x é 3. Mas e se a minha equação exponencial chegasse nesse modo aqui, ó? 3 elevado a x igual a 10, por exemplo. Daí que aparece o nosso amigo logaritmo, tá? Eu posso pegar isso aqui, ó, e transformar em um logaritmo aplicando a definição. Então eu transformo esta equação exponencial aqui. Isso aqui vai virar log de 10 na base 3 igual a x. X é minha incógnita. Aí eu vou lá, ó, nas tábuas logarítmicas, não é? Tábuas de logaritmo e vou verificar. Quanto é o log de 10 na base 3? Claro, quando eu falo vou lá nas tábuas, eu vou digitar na calculadora. Log de 10 na base 3. E aí eu vou resolver o meu problema, tá? Eu vou dar aqui o valor de x, resolver a minha equação. Então, esta aqui é a principal utilidade do logaritmo nos dias de hoje, juntamente com a aplicação das funções logarítmicas. Mas função e probleminhas com logaritmo é para uma outra ocasião. Espero que eu tenha esclarecido um pouco da onde vem e a utilização do logaritmo, tá bom? Abração aí, dê sugestões aí do que a gente pode estar explicando aqui, ideias de aula de determinado assunto, como explicar um determinado assunto, que aí a gente prepara, tá bom? Abração.